Olá, meus amigos, bem-vindos ao 11º episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui o Vasco Sousa. Vasco. Olá, Humberto. Estás bom? Sim, senhor. Preparadíssimo para falar sobre Filipe Anderson no Futebol Clube do Porto. Filipe Anderson é um nome bastante recente que passou por Portugal. Bastante recente mesmo, passou em 2020, época 2021. 2021, época da Covid. Época da Covid. Prometia ser um reforço bomba para o Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um jogador que tinha brilhado no Santos, tinha estado em grande forma na Série A, na Lazio, tinha tido os seus momentos na Premier League no West Ham, esteve um pouco abaixo daquilo que se esperava, a contratação dele no West Ham, por isso também é que ele acabou por ser emprestado ao Porto, mas esperava-se mesmo que ele fosse o grande reforço do Porto nessa temporada, mas saiu tudo ao contrário. Queres que eu te mostre o boletim do Euromilhões depois dele sair? Quero. Eu achava que não ia correr bem. Já tinhas esse feeling E vou-te explicar porquê. Porque o Filipe Anderson veio emprestado para o Futebol Clube do Porto sem qualquer tipo de cláusula de compra. E esse pode ser o primeiro sinal para um jogador se sentir, ok, se isto não correr bem... Estou aqui um ano que se lixe. Continua o contrato com outro sítio que tem. Ou seja, ele não se sentia, para ele foi um downgrade, não é? Para ele é um descer de patamar competitivo, porque na ótica do crescimento foi da Lazio para o West Ham, do West Ham passaria para uma equipa Big Five inglesa. E de repente, como as coisas não correm bem, ele é emprestado ao Futebol Clube do Porto e não olha como a oportunidade de eu tenho que dar tudo para demonstrar que ele perdeu aqui uma grande oportunidade porque estava numa equipa Champions, estava na Champions, era campeão, o Porto campeão, é verdade, e que podia lutar por títulos nessa temporada. Olha, e infelizmente no meio do infelizmente aqui completamente entre aspas, estamos a falar da época Covid, em que nem a pressão dos adeptos em estádio poderia existir, não é? E onde também, pelo menos os clubes noturnos estavam fechados, também não havia tanta tentação para a noite, mas se calhar havia outras alternativas que ele sim, mas repara, dizia também que o Filipe Anderson não tinha o melhor comportamento fora do campo. Sim, o Sérgio Conceição falou muito sobre ele depois dele ter ido embora, e até foi num período em que o Porto joga contra a Lazio, já posteriormente, certo, há uns anos, em 21-22 na Liga Europa, e ele falou com muito carinho sobre o Filipe Anderson, a dizer que ele era daquele tipo de jogadores que era preciso ter muito cuidado a explicar-lhe as coisas, porque ele queria muito fazer as coisas, mas nem sempre as coisas aconteciam como ele queria. E ficava ansioso, ficava nervoso, e que isso era um condicionante muito grande, e ele disse isso também, o Filipe Anderson também explicou isso, que ele sentiu que não conseguiu corresponder porque queria ser mais imediato, queria ser mais rápido, e aquela expressão de depressa é bem, há pouco quem assentou aqui que nem uma luva no Filipe Anderson, que ele fez 10 jogos. É isso, e essa era isso que eu ia dizer, é a grande demonstração do flop que foi a passagem do Filipe Anderson pelo Porto, é que ele só faz 10 jogos, só faz uma assistência, e essa assistência é contra o Fabril Barreiro na Taça de Portugal. Fora de portas, que é para o Tony Martínez. Exato. Não, para o Taremi. O Tony Martínez é aquele golo tipo bicicleta, uma coisa assim, mas aqui é um golo para o Taremi. E eu acho, sinceramente, que ele também ficou muito marcado pela estreia. O Filipe Anderson chega já perto do final do mercado. Sim. Já a temporada estava Ele já chega em outubro. É isso. Estamos a falar numa altura em que o mercado... É diferente, claro. Porque a época terminou quase em agosto, ou em agosto? Em agosto já. Eu acho que a final da taça entre Porto e Benfica é 1 de agosto, é por aí. Sim. A temporada já acaba em agosto. A final da taça não é Benfica-Braga? Não, isso é na época 2021. Okay. É na época em que ele está cá. Mas a época 19-20, a final da taça é Porto-Benfica e é tipo 1 de agosto. E o campeonato começa final de setembro. Sim. E depois até houve uma grande cadência de jogos, não é? É verdade. Houve jogos. Basicamente jogava só fim de semana à semana. Era, para acertar calendário. Fosse no campeonato, na taça da Liga, houve até redução na altura. Uhum. Mas havia quase sempre jogos. E o Filipe Anderson chega ao Porto já numa altura em que também saem o Danilo e o Alex Telles, que ainda começa essa temporada no Porto e saem também nesses últimos dias. O Filipe Anderson é um dos últimos reforços com o Nanu, o Malang Sarr e o Gruitch. Chegam já no final do mercado. E eu acho que ele ficou muito marcado pela estreia no Porto, que foi em Alvalade. O Porto está a ganhar 2-1 já muito perto do final. E ele tem a bola
ou melhor, ele tenta levar a equipa para o ataque já na reta final do jogo, perde a bola. O Zaidu tinha tentado também houve críticas ao Zaidu nesse lance, porque ele começa também a correr para a frente e de repente o Filipe Anderson perde a bola e o Porto não tem ninguém, nem o lateral nem os extremos estão a defender, e o Sporting acaba por empatar o jogo. E o Sérgio Conceição sabe-se que era bastante rigoroso e deve ter ficado louco com essa situação. Um golo aos 87 minutos do Vieto. Exatamente. E o que é certo é que a partir dele só faz 9 jogos pelo Porto, só cumpre 90 minutos uma vez, que é também contra o Sporting na Taça da Liga, também numa altura em que havia... Perde 2-1? Perde 2-1. 2 golos Giovane. 2 golos Giovane, já muito perto do final. É até um jogo que é marcado por muitos casos de Covid dos dois lados. Sim. Há imensas ausências. O Filipe Anderson joga aos 90 minutos, mas nunca foi uma opção regular em qualquer competição do Porto. E cedo se percebeu que, bem, também ele não tinha tal cláusula, não é? Mas cedo se percebeu que a passagem dele pelo Porto só ia durar essa temporada e que não ia deixar saudades. Não ia ficar de todo na história do Porto. Ou melhor, ficou pela negativa, não é? Pelas expectativas que existiam. Havia muitas expectativas em torno do Filipe Anderson. Estamos a falar de um jogador que... internacional brasileiro que tinha ido à seleção há pouco tempo, 2 anos. Jogava na Premier League, tinha feito épocas fabulosas na Lazio, os números dele... E ele ainda hoje na Lazio é durado. Sem dúvida. Ao ponto de depois dessa época terminou o contrato com o West Ham e regressou à Lazio, onde voltou a estar em bom nível. Curiosamente, ele atualmente está no Palmeiras. Certo. Que é adversário do Porto agora no Mundial Clube. No Mundial Clube está prestes a começar, ou seja, poderá defrontar o Porto, já com muito poucos jogadores da altura dele. Mas mesmo no Palmeiras, as coisas não lhe estão a correr tão bem como se esperava. Ele também foi anunciado como reforço do Palmeiras, que vinha em grande da Lazio, e foi anunciado como um grande reforço do Palmeiras, mas o que é certo é que não se tem conseguido impor, é raro ser titular. E não tem demonstrado a qualidade que toda a gente Tu esperavas que ele pudesse ser um craque no Porto? E eu tinha um bocado de dualismo, porque pensava, por um lado, ele é realmente um craque, mas tal como tu disseste, vem da Premier League, depois de um falhanço na Premier League, que se calhar não vinha para o Porto com tantas... E depois é Sérgio Conceição. É isso. Esse fator também era importante. O Filipe Anderson sempre foi conhecido por ser um tecnicista. Verdade. Não é propriamente um jogador que vai recuar no terreno para defender. Ser uma carraça. Isso não acontece. Ele até pode descer no terreno, mas é mais para... Olha, estou aqui do que propriamente estou a fazer alguma coisa útil para roubar a bola. Por isso, eu estava um bocado naquela do género, se ele jogar aquilo que sabe, pode vir a ser um dos melhores jogadores do campeonato. Eu acho que o problema foi mesmo não engatar. Não engatando, provável, depois acabas por não ter as oportunidades que o treinador e ainda por cima pode, o Sérgio Conceição tinha ali o seu núcleo. O Luís Dias estava a começar a crescer. Havia o Corona que era titular indiscutível nesta altura. Ele tinha sido o melhor jogador do campeonato em 19-20 e também fez uma boa época em 20-21. O Otávio também já jogava muito pelas alas. Começa a surgir na reta final, na segunda metade, começa a surgir o Francisco Conceição, o Fábio Vieira. E ele até, recorda-me, ele chega também por causa até de a indisponibilidade de Nakajima poder jogar. Nakajima, estou-me a tentar lembrar do Nakajima em 2021. Exato, porque o Nakajima tem aquela situação no final da época de não sair de casa por causa do Covid. Exato, não sei que o Nakajima ainda começa essa época 2021, ele ainda tem ali algumas oportunidades. Ele é titular contra o City, talvez. Sim, aquele jogo que é 0-0. Não, é um jogo em Manchester. Manchester, 1-0. Esse ficou 3-1. 3-1 esse. 3-1. O Luís Dias marca um golo. Certo, 3-1. E depois eles viram o resultado. Mas o Nakajima realmente, eu sei que ele no início da época até tem ali novamente algumas oportunidades com o Sérgio Conceição, mas rapidamente volta a desaparecer das opções. E o Filipe Anderson sim, também era visto também como mais um virtuoso, mas esteve longe, muito longe de convencer. Ele disse que ainda hoje não consegue explicar o que é que aconteceu. Mas há muitos casos assim, e no futebol nós já temos falado também assim no
de vários casos assim no futebol português, e este programa é precisamente por causa disso. Não é? Olha aqui, olhamos para aqui para o número de jogos. Só suplente não utilizado. Suplente não utilizado, uma coisa incrível. Lá está, ele só faz 8 minutos ali de fevereiro ou de janeiro para a frente, ele só faz 8 minutos. É incrível. É isso, ou seja, ele joga ali contra a Bessada, não é? Olha, vai um bocadinho mais para cima aí. Ele é titular contra a Bessada em fevereiro. E até final da época só faz mais 8 minutos. E já numa volta só fez mais 8 minutos. Era uma volta inteira. É incrível. Como podem ver, e entra nesse jogo, já o Porto ganhou, e estava a ganhar já tranquilamente nessa altura, garantiu o segundo lugar nesse jogo. Ou seja, já não havia aquela competitividade. Ele fez melhor época ao serviço do West Ham propriamente no Porto. Em 6 jogos. Ele ainda marca um golo, não é? Na Taça da Liga. Um golo e 3 assistências. Aqui, olha. Pois, e lá está, e esses números, apesar do golo e das assistências terem sido na Taça da Liga, mostrava, era um jogador que estava em competição. Sim, ou seja, sim. Não estava encostado, estava em boa forma mas física. Aqui ele fez aqui os 2 jogos completos na Taça da Liga, os 3 jogos completos na Taça da Liga, e era utilizado. Eu lembro quando foi o tal jogo contra o Fabril Barreiro, o Porto até fez, obviamente, várias alterações, ele faz uma assistência, e eu pensei que, bem... Pode engatar. É claro que o adversário era inferior, mas o facto de fazer uma assistência se calhar dava-lhe maior confiança, mas nunca conseguiu engatar. E foi embora no fim do seu contrato, praticamente sem deixar saudade, ao ponto de neste jogo contra o Fabril Barreiro ele saiu aos 61 minutos, para o Sérgio Conceição conseguir dar rotação aos jogadores que depois iam jogar para a Champions. Exato. Vasco, o Filipe Anderson ainda não terminou a sua carreira, portanto não vamos fazer o 11 da vida do Filipe Anderson, senão íamos estar a ser injustos com futuros craques que ele não pode jogar. Sim. Por exemplo, até está a jogar agora com o Estevão, que promete muito, mas não sabe o que vai ser o dia da manhã para o Estevão. Portanto, queres fazer aí um ping-pong entre jogadores de um lado e do outro? Se calhar aqui quase não é um misto, mas escolher aí um par deles com quem jogou. No Santos temos o Neymar. Eu acho que ele chega já com o Léo, o lateral esquerdo também passou pelo Benfica. O Ganso também, possivelmente. Quase certeza. O Diego é mais velho, portanto é possível que o Diego não. Mas essa geração de certeza, não é? Sim. Depois na Lazio temos, sei lá, Pepe Reina, o Immobile, aquele maior Immobile, sim. O Milinkovic-Savic, o Pedro Rodrigues, certo, ia dizer o Pedrito, sim. O De Vrij, o central neerlandês que agora está no Inter. Esses são boas referências. No West Ham temos Miguel António, com quem partilhou. E temos a Baleta e temos um craque e que está muito na moda nos dias de hoje, que é o Declan Rice. O Declan Rice, exatamente. Ainda era um menino, mas de qualquer forma... Sim. Estava lá, sim. Por exemplo, em 2021 ele até já é vice-campeão na Europa. Sim, e o agora capitão, Jared Bowen, também. Exato. Que está também nessa equipa do West Ham e que partilha muito aqui a equipa com do Porto. É um bocado difícil trazer os nomes que jogaram um pouquinho com ele, não é? Pronto, havia sempre um Pepe, um Machezinho, o Luís Dias, o Corona, o próprio Taremi, mas ele quase não jogou com ele. Sim. Se calhar ele nem se lembrou do nome de todos os colegas. Isso estás a ser injusto, acho que sim. Tem na parte de trás da mão escrito. Meus senhores, estamos de regresso na próxima semana. Fiquem bem. Um abraço.